Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero ler aqui uma porção das Escrituras Sagradas para que nós venhamos meditar um pouco, você meditar aí na sua casa, e compreender o que Deus nos deu através de Jesus Cristo. O plano de Deus é infalível. O plano de Deus é extraordinário. O plano de Deus é maravilhoso para mim e para a sua vida, para a minha família e para a sua família. A primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo traz essas revelações para nós. A partir do versículo 55 vai dizer as seguintes palavras: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente lendo essa escritura, essa passagem bíblica, essa revelação maravilhosa, é para nos trazer grande alegria ao nosso coração. Um dos grandes medos do ser humano é a morte. A pessoa pode ser rica, a pessoa pode ser bem estruturada, pode ser uma pessoa bem esclarecida, com vários conhecimentos, mas quando chega no momento de dor, um momento que se aproxima da morte, a pessoa fica com medo. Isso quer seja branco, seja negro, seja amarelo, seja pardo, seja rico, seja pobre, seja de qualquer classe social. As pessoas têm medo da morte. Mas lendo essa pequena porção das Escrituras, nós compreendemos e vemos aqui a revelação de Deus, muito maravilhosa, muito extraordinária. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos envia o seu Filho amado a este mundo para anunciar as boas novas de salvação, para ensinar a esclarecer os planos de Deus. E quando você se depara com certas situações, você diz: é o fim. Muitos até dizem que a morte é o fim de tudo, mas a morte não é o fim. Para aqueles que estão em Cristo, a morte é apenas um passaporte para a glória eterna. A palavra do Senhor vai nos dizer que a morte de um justo é motivo de alegria para o Senhor. É motivo de muita alegria. Deus se alegra quando um justo morre. E esse justo é aquele que é justificado pelo sangue de Cristo. É aquele que é lavado e remido pelo sangue de Cristo. É aquele que foi, aleluia, cheio do Espírito Santo. É aquela pessoa que Deus salvou através de Jesus Cristo. Então Deus se alegra na morte de um justo ou de um justificado. E lendo essa passagem, a gente vê claramente que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Que isso fique bem claro no seu coração. Jesus venceu a morte.
o texto diz claramente: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Jesus destruiu, derrotou o inferno com a sua própria morte. A gente lendo a história de Lázaro, o relato de Lázaro, quando Lázaro morre, Jesus ainda passa algum tempo antes de ir ao encontro das irmãs Marta e Maria, irmã de Lázaro. E quando ela se encontra com ele, ela diz: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, meu irmão morreu. E Jesus fala: calma, calma, seu irmão há de ressuscitar. Seu irmão há de ressuscitar. E ela responde: eu sei, no último dia ele há de ressuscitar. Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que crê está vivo, não morrerá. Aleluia. Jesus está nos dando uma garantia, Jesus está nos dando uma vitória, Jesus está dando uma certeza da vida eterna. E Jesus ainda fez isso diante dos olhos de todos naquele momento. Quando Jesus vai diante da caverna onde estava Lázaro enterrado ou sepultado, Jesus dá ali apenas o exemplo daquilo que vai acontecer quando Ele nos chamar para a ressurreição. Quando Ele diz: Lázaro, sai para fora, Ele está dizendo ali: Jaqueline, Marcos, João, Lucas, aleluia, Fábio, Elisângela, Antônio, todos esses que morreram em Cristo serão ressuscitados. Quando Jesus chama Lázaro, Ele está chamando todos aqueles que hão de herdar a salvação. Então a morte não tem mais poder sobre a sua vida, a morte jamais vai te prender. Aqueles que estão em Cristo, eles é livre, eles são salvos em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo para nos dar vitória. Oh, louvado seja Deus! Que nós possamos, amados irmãos, diante dessas revelações das Escrituras, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos estar firme e feliz na presença do Senhor, que nós possamos estar com a garantia que Jesus nos deu. A Bíblia vai nos dizer claramente que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aqueles que tinham pensamento velho, aqueles que tinham uma conduta velha, aqueles que tinham um pensamento que acabou, que a morte é o fim de tudo, ei, Cristo diz: não é o fim, eis que eu te dou nova vida, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. E toda nova criatura tem direito ao céu, tem direito à cidade santa. Mas para isso você tem que crer em Cristo Jesus. Para isso você tem que ter um novo nascimento. Lembra quando Jesus fala a Nicodemos: Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ou aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode entrar no reino dos céus. É necessário que o homem nasça de novo, e o homem só nasce de novo da água e do Espírito.
Então é necessário nascer de novo. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o adversário das nossas almas e nos deu a vitória. Basta nós crermos nisso e agarrar com unhas e dentes, e nós em Cristo somos mais do que vencedores. Amém? Que Deus possa vos abençoar cada vez mais em Cristo Jesus. Amém.